Olá, amados amigos, e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. O arrebatamento. Alguma vez você já ouviu falar desta expressão, o arrebatamento? Em todas as suas vertentes, mas a principal é o arrebatamento secreto. O que a Bíblia tem a dizer a respeito do arrebatamento secreto? Nesta época que nós estamos a viver, será que há pessoas que já estão sendo arrebatadas para o céu? Esta e outras perguntas poderemos responder ao longo desse estudo. Pois bem, amados amigos, falar de arrebatamento, nós estamos a falar de um processo de ser tirado de um lugar para outro, principalmente de ser tirado da terra para o céu. E nós estamos a ver numa sociedade polarizada, onde várias pessoas acabam dando interpretações diferenciadas e diversificadas a respeito da questão do arrebatamento. E algumas pessoas até dizem que na época, ou então neste tempo que nós nos encontramos a viver, há pessoas que já estão sendo arrebatadas para o céu. O que significa que, neste exato momento que estamos a falar, há pessoas que já estão no céu, resultado ou fruto deste arrebatamento, principalmente secreto. Mas a Bíblia diz alguma coisa de extrema importância a respeito do arrebatamento. Talvez começarmos de um ponto que é peculiar para todos nós como cristãos, aqueles que acreditam em Jesus. A Bíblia no livro de João, capítulo 14, a partir do verso 1 até 3, nós encontramos uma promessa de extrema importância feita pelo Senhor Jesus Cristo. No verso 1, diz assim a Bíblia: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. Verso 3: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a grande promessa que o Senhor Jesus Cristo fez para toda a raça humana. Esta é a nossa grande esperança. Todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo estão firmes e apegados a esta grande esperança. Todos nós sabemos que um dia o Senhor Jesus Cristo virá a esta terra pela segunda vez para buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação. É o que a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 9, verso 28. Permitam-me ler este texto. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Estamos a dizer o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo virá pela segunda vez para buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação. Pela primeira vez, quando ele veio, vinha apenas remir o homem do pecado. E como nós sabemos, a Bíblia diz claramente que Deus, quando criou o mundo, criou num estágio bem perfeito. O ser humano foi criado para viver eternamente, nunca deveria passar pela morte. Mas infelizmente, o pecado acabou entrando no nosso planeta. Adão e Eva cederam ao pecado, foram desobedientes à orientação de Deus e eles caíram no pecado. Um conselho que deve ficar aqui para todos nós é este: mais vale obedecer a Deus do que desobedecê-lo. Porque desobedecê-lo traz consequências nefastas, consequências que são uma desgraça. Mas obedecê-lo equivale à vida. E o casal foi desobediente aos princípios do Senhor Deus. Deus havia dito no princípio que de todo o fruto que havia no jardim do Éden, eles poderiam consumir, com exceção do fruto do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, a mulher foi atraída e enganada pela serpente, pegou no fruto proibido e comeu. A Bíblia diz que era fruto. Comeu, levou e foi entregar também ao seu marido. Adão conscientemente comeu também este fruto e caímos nesta situação que nós nos encontramos. Mas porque Deus ama a humanidade, fez a humanidade com tanto amor, Ele fez a primeira pregação, o primeiro evangelho da redenção, ao procurar pelo casal que havia caído no pecado, e vez que o casal já havia fugido da presença de Deus. O pecado muitas vezes, quando é praticado, ele traz vergonha e acaba criando situações de nos afastar da presença de Deus. E o casal se afastou da presença de Deus, mas Deus não deixou barato isso. Foi atrás do casal. Gênesis capítulo 3, lá para os versos 9. Deus foi atrás do casal e perguntou onde que o casal estava. Infelizmente o casal estava escondido diante da face de Deus. O pecado traz esse tipo de impressões. Quando o homem se encontra numa situação difícil do pecado, muitas vezes foge da presença de Deus. E assim foi. O casal acabou se afastando da presença de Deus, mas Deus foi atrás para buscar aquilo que havia se perdido. Você pode estar a acessar este canal pela primeira vez e a ouvir esta mensagem pela primeira vez, e às vezes pode estar a pensar que Deus não te pode entender na situação que você se encontra. Não. Deus é aquele que foi atrás do casal Adão e Eva, que estavam numa situação difícil. E Ele também tem estado atrás de ti para poder te remir do caminho que você se encontra. Para Deus, o mais importante é que você entregue a sua vida a Ele. Não importa o quão longe você tenha ido, mas o que Ele deseja é que você entregue a sua vida a Ele. Isso é o que é mais importante para Deus. E assim foi.
O casal, depois de avistar com Deus, Deus fez algumas perguntas, eles deveriam ser sinceros em apresentar aquilo que havia acontecido e, como resultado, eles foram perdoados do pecado que se encontravam. Na verdade, o assunto não é este, só é uma questão de contextualização para poder situar aos meus queridos amigos, aos meus queridos irmãos, a respeito desta questão. Deus perdoou o casal. O que é que Deus fez? No jardim houve o primeiro sacrifício, foi morto o primeiro animal. Aquele animal que depois Deus levou aquela pele para revestir ao casal que havia caído no pecado. Nós vemos a primeira pregação que o Senhor Deus faz para este casal. E o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, diz que haveria inimizade entre o homem e a serpente. Vou ler aqui o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, onde nos encontramos aqui a pregação do Evangelho por parte de Deus para o casal. Verso 15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos que Deus apresentou a primeira mensagem do primeiro evangelho ao casal justamente no jardim do Éden. E veja que Deus, ao matar aquele animal, ao revestir aquela pele no casal, ele estava, por outras palavras, a dizer ao casal: e um dia alguém virá morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E como Hebreus capítulo 9, 28 nos diz, Jesus veio pela primeira vez para tirar o pecado de muitos. E João capítulo 3, verso 16, ele clarifica ainda esta questão ao dizer que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por outras palavras, Jesus Cristo morreu para todos. Todos hoje temos a oportunidade de salvação neste primeiro tempo. Todos temos a oportunidade de salvação. Agora, caberá a cada um de nós aceitar ou não esta oferta que Ele nos dá. E ao passarmos pela segunda fase, nós passaremos pelo processo de santificação, não é? O processo de santificação, justificação. E isto ocorre diariamente, que consiste em nos abandonarmos o pecado, abandonarmos o mundo e nos apegarmos a Cristo. Enquanto a última fase, que é a glorificação, só vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo e só poderão fazer parte todos aqueles que terão entregue as suas vidas a Jesus, aqueles que tenham vivido de acordo com as suas orientações. Sendo assim, como já havia dito anteriormente, Jesus virá pela segunda vez. As teorias que têm sido propagadas pelos homens e mulheres no mundo que nós estamos a viver, elas não têm nenhuma base bíblica. Alguns dizem que esta ideia do arrebatamento, ela faz sentido porque Elias um dia foi arrebatado e hoje está no céu. E não é que um dia foi arrebatado, andou com Deus 300 anos, depois foi arrebatado e ele está no céu. Os 24 anciãos também estão no céu. Por aí vai. São ideias que as pessoas têm muitas vezes propagado. Mas a Bíblia não nos apresenta informações relativas a esta questão do arrebatamento secreto. Porque os que acreditam no arrebatamento secreto dizem que, enquanto vivemos, aquelas pessoas que fazem boas coisas estão sendo, neste exato momento, arrebatadas para o céu. Estão a ser levadas para o céu. Mas não é verdade. Porque se assim fosse, não haveria necessidade do Senhor Jesus Cristo vir a esta terra para poder buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação. Estou a dizer por outras palavras. De acordo com a Bíblia, a vinda de Jesus Cristo é literal, porque o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 9 até 11, nós encontramos Jesus Cristo sendo levado para o céu, ele a se levar para o céu, né? Quando estava aí para o céu. Enquanto ele se leva para os céus, os discípulos e outros que estavam presentes continuaram a contemplar Jesus sendo levado para o céu. Apareceram diante deles anjos que falaram com eles e disseram: homens galileus, por que continuais a olhar para cima? Porque este mesmo Cristo vocês estão a ver a ser levado para cima. Ele já foi recebido e ele virá do mesmo jeito que vocês o viram indo. Por outras palavras, a vinda de Jesus Cristo é literal. Ele há de voltar, de fato, pela segunda vez para buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação. A outra particularidade, Jesus ao vir nesta terra aqui para levar os que o esperam para a salvação, ele virá na glória de seu Pai. A vinda de Jesus Cristo será gloriosa. A Bíblia diz claramente, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Jesus, ao vir nesta terra para buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação, não estará sozinho, ele estará acompanhado dos seus anjos. Quando a Bíblia diz nuvens dos céus, significa que é um conjunto de anjos que estará a acompanhar o nosso Mestre. E a vinda de Jesus Cristo, Cristo ao vir, não virá em silêncio. A Bíblia diz aqui em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, de acordo com a palavra de Deus, este é o único momento que nós vemos a acontecer o processo de arrebatamento. E este arrebatamento não é secreto, porque a Bíblia diz que todo olho verá Jesus ao vir. Então, Cristo ao vir,
encontrará dois grupos. O primeiro grupo dos vivos e o outro grupo dos mortos. Entre os vivos, haverá aqueles que estão vivos em Cristo e aqueles que estão vivos em Satanás. Dentre os mortos, haverá aqueles que estão mortos em Cristo e mortos em Satanás. Então a Bíblia diz que Cristo, ao vir, todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. Se serão ressuscitados ou se são ressuscitados em primeiro, significa que haverá um grupo que será ressuscitado numa segunda etapa ou no segundo período. E é o grupo dos mortos em Satanás. Percebam, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois deles ressuscitarem, a Bíblia diz que esses serão reunidos com aqueles que terão sido encontrados vivos em Cristo. Agora, os que tiverem sido encontrados vivos em Satanás, o que vai acontecer? Eles terão que morrer para estar na mesma condição daqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás. E eles vão continuar mortos por um período de 1000 anos, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 20, todo o capítulo, quando fala a respeito do milênio. Então eles vão continuar mortos durante o milênio. Só depois do milênio que serão ressuscitados para serem destruídos para sempre. Mas poderei gravar um vídeo a falar deste processo que vai seguir, não é, após o milênio. Então, de acordo com a palavra de Deus, apenas neste momento é que vai acontecer o arrebatamento. E este arrebatamento vai acontecer depois de um outro processo. A Bíblia diz no livro 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 52. A Bíblia diz o seguinte aqui no verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível seja revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal seja revista da imortalidade. Verso 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Por outras palavras, seremos transformados em dois âmbitos. Primeiro, a mente, que é corruptível, e o corpo, que é mortal. Deixaremos de inteiramente corrompida e deixaremos de ser mortais. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós conseguimos compreender aqui que antes deste processo de arrebatamento teremos que ser transformados primeiro. Depois desta transformação seremos arrebatados para os céus, para irmos viver com Cristo durante este intervalo de 1000 anos. Depois do milênio vamos descer com Cristo e a terra será restaurada. Depois de restaurada, claro, com a destruição dos ímpios, nós viveremos por toda a eternidade nesta terra já restaurada. De acordo com a Bíblia, a ideia do arrebatamento secreto não faz nenhum sentido, porque não faz parte daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ela só está aí para solidificar aquela primeira ideia católica, porque existe aquela ideia de que quando uma pessoa morre, vai para o purgatório. Se fazia boas coisas, então a pessoa é levada para o lugar, para o paraíso. Se não fazia boa coisa, então vai para o inferno. Só que no céu não existe um lugar chamado paraíso e outro chamado inferno, porque se assim fosse, esse Deus não seria Deus de amor. Por quê? Como é que ele consegue suportar a ideia de que por um lado estão a viver alguns eternamente em boas condições e por outro lado pessoas estão a viver eternamente a queimar para sempre? Não faz nenhum sentido. E esta mesma ideia do arrebatamento secreto vem anular a ideia de que Cristo um dia virá para buscar a todos aqueles que o esperam para a salvação. Satanás não quer que as pessoas saibam de que Jesus está a voltar, porque ele sabe que com a vinda de Jesus Cristo o seu reino e o seu reinado será destruído ou então vai ruir para todos sempre. Por isso ele cria condições, usando teorias diversificadas, para poder enganar homens e mulheres e desviar a esses homens e mulheres da verdade bíblica. De fato, amados amigos, o arrebatamento só vai acontecer por ocasião da vinda de Jesus Cristo. E nós seremos arrebatados para os céus com o Senhor Jesus Cristo. Neste exato momento, este tempo que estamos a ver, não existe o arrebatamento, ou não está a acontecer arrebatamento de algumas pessoas. Neste exato momento não existem essas ideias. Então, de acordo com a Bíblia, a verdade é esta: Cristo, ao vir, como teria dito anteriormente, a vinda de Jesus Cristo é literal, ele vem de facto, ele vem na glória de seu Pai, não é? E ele estará acompanhado pelos anjos, não virá em silêncio, os anjos vão cantar, vai se tocar a trombeta de Deus. E, muito além disto, a vinda de Jesus Cristo, como eu teria dito, será audível. Então, de acordo com a Bíblia, é assim como o processo vai acontecer. Outra particularidade: a vinda de Cristo será visível. Todo olho poderá ver Cristo ao vir. O livro de Mateus capítulo 24 é claro ao dizer isso, não é? E assim como o relâmpago sai do oriente para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É importante frisar esta parte porque Satanás, antes de Jesus vir, há de querer personificar a vinda de Cristo. E lembre-se que dia que Cristo há de vir, nenhuma coisa estará em pé. Não será visto pela televisão, não será ouvido pela rádio, porque nenhuma coisa estará em pé. Tudo vai ruir. Os edifícios, os prédios que homens e mulheres estão a construir agora, injustiçando as outras pessoas para poder granjear essas vantagens e recursos, tudo isso será destruído. Quem dera os homens com poder, que têm todo o poder no mundo, pudessem usar esses recursos para podermos produzir livros, produzir mais Bíblias, para avançarmos com a obra da pregação do Evangelho. Deus ficaria grato. Então, amados amigos, esta é a pequena reflexão que eu gostaria de deixar para vocês hoje, mas ainda vamos fazer a outra parte para ainda desenvolver este assunto. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um de vocês. Até a próxima.